Olá, boa noite, a paz do Senhor Jesus. Hoje a nossa aula vai continuar sobre tricotomia e nossa aula fala agora sobre o espírito humano, né? Glória a Deus por isso. Mas antes de iniciar essa aula, gostaria de estar orando para que o Senhor traga todos, né? Para estarem assistindo e possa ser uma bênção em nome de Jesus. Amém? Senhor Deus, eu quero estar em nome de Jesus pedindo por essa aula. Que o Senhor dê graça, sabedoria, Pai, primeiramente para mim, para estar ministrando, estar passando o que o Senhor quer, o que está no seu coração, para todos, Pai, que assistirem esta aula. Vai trazendo os alunos, vai trazendo todos para estarem neste momento. E que Teu Espírito Santo conduza essa aula, Pai. Que o Senhor possa estar conduzindo e possa estar dirigindo todas as coisas. Obrigada, porque o Senhor é o nosso Deus e o Senhor da nossa vida. Te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Glória a Deus. Bom, na nossa aula de hoje, vamos falar agora sobre o espírito humano. Que o Senhor possa estar nos ajudando. Oi, amada, boa noite, Ori, paz do Senhor, querida. Que o Senhor possa estar nos conduzindo nessa aula para falar um pouco de como Deus nos criou, dessa forma tão linda e carinhosa, tão amorosa de ser, a forma que Deus nos criou em nome de Jesus. Lá na criação humana, o Senhor criou o homem de uma forma muito especial, como eu já falei na aula anterior. O Senhor tinha criado todos os animais, falando, haja paz, irmã Carmen, bem-vinda, glória a Deus. Então, Deus foi criando de uma forma muito especial a todos nós, mas principalmente Adão e Eva lá na criação. Ele foi criando primeiro todos os animais, né? Haja isso, haja aquilo, haja aquilo, haja aquilo outro. Mas na hora de criar o homem, Deus foi de uma maneira muito amorosa, muito especial, muito carinhosa, e foi lá e criou o ser humano. E deu algo muito especial para o ser humano, o espírito humano. Glória a Deus por isso. Esse espírito humano é o nosso fôlego de vida. Quer dizer, Deus tirou algo dele e deu para nós. Então, é algo que Deus deu do interior para ele e deu para o ser humano. E deu esse fôlego de vida, que é o nosso espírito, que Deus concedeu para nós. Então, os animais, eles têm alma e corpo. Nós temos alma, corpo e espírito, que é algo dado por Deus. Deus concedeu isso para nós. Glória a Deus. Vamos lá. Agora as consequências do pecado no nosso espírito. A morte espiritual, né? Porque Deus falou assim, que se Adão comesse lá da árvore da vida, ele certamente morreria. Ele não morreu instantaneamente, mas morreu a ligação com Deus, né? O contato, a comunhão com o Senhor, morreu. Então, o espírito humano, vamos colocar assim, ele morreu. O espírito humano morreu, então teve uma morte espiritual que nós falamos. Então, é a perda da vida espiritual, da autoridade espiritual, da imagem e semelhança de Deus. Nós começamos a ter uma imagem que seria refletir a imagem do Senhor na nossa vida. Ela começou a ficar toda deteriorada. Paz, irmã Cida, bem-vinda, em nome de Jesus. Então, a nossa alma começou a ficar toda deteriorada. Então, essa morte espiritual provocou uma deterioração do nosso espírito. E ele foi falecendo até morrer. Então, perdemos a comunhão, a presença de Deus. Paz, irmão Roger, bem-vindo, glória a Deus. E o inimigo começou a dominar a nossa vida, nossa alma, nossos sentimentos.
E aí começou aquela dominação do inimigo sobre nós, a influência dele sobre as nossas vidas. Então, realmente, o Senhor é Deus sobre nós, né? O Senhor é maravilhoso, o Senhor é santo, mas, infelizmente, o pecado, ele fez isso na nossa vida. Ele matou o nosso espírito, que é a nossa ligação com Deus. Então, ficou morto dentro da gente, né? Então, aquela coisa do espírito estar vivo, ligado com o Senhor, acabou. O elo de ligação foi cortado. Então, o homem transformado, quando a gente recebe a Jesus como Salvador, nosso espírito vivifica por dentro. Nosso espírito toma vida. Lembra que o Senhor falou, Jesus falou, eu vim para dar vida e vida em abundância. Então, a primeira vida que Jesus dá, quando a gente o recebe como Salvador, é o nosso espírito reviver. Ele renasce dentro da gente e aí nós começamos a ter a ligação novamente com o Pai, com Deus. Então, nós começamos a ser transformados pelo Senhor. Então, esse espírito renasce. E aí, a vida de Deus entra novamente, como se fosse lá no Jardim do Éden. A vida do Senhor vai entrando dentro da gente. E o espírito que está mortinho ali, né? Tá ali parado, quieto, só tá ali aquele buraco na alma. Por isso que a gente fala que nós temos um buraco na alma, que é o espírito que está morto, que precisa ser ressuscitado por Deus. Então, aquele buraco nós precisamos reviver através do sangue de Jesus. É Ele que revive nosso espírito dentro da gente. Amém? Então, o espírito do homem interior é selado pelo Espírito Santo, a habitação da Trindade. Vamos ver isso em Romanos, capítulo 8. Cadê a Bíblia de vocês? Está aí? Quem está com a Bíblia aí da glória a Deus? Quem está com a Bíblia da glória a Deus? No final, vou pedir para o meu filho estar fazendo um louvor aqui para nós, tocando um louvor para a gente terminar essa aula e o nosso espírito ficar renovado, amém? Então, vamos ver Romanos, capítulo 8, 9 a 11. Vamos ver essa habitação da Trindade em nós. Glória a Deus. Vamos lá. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que em vós habita. Então fala aqui que se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E fala assim, e se é que o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, tal não é dele. E também fala no versículo 16, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, realmente, nós precisamos ser selados com o Espírito Santo. Como é que é isso? Precisa ser batizado? O que quer dizer selados pelo Espírito Santo? Bom, o primeiro passo é receber Jesus como Salvador. Quando a gente faz essa oração de entrega, recebe Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, aí começa a transformação e aí nosso espírito, que habita em nós, tem um espírito aqui dentro, ele vivifica. Começamos a ser vivificados. E aí, por isso que a gente tem vontade de ler a Bíblia, vontade de orar. E aí o Espírito Santo, ele se conecta conosco e vem habitar em nós. Então, fomos selados por Deus com selo. Lembra daquelas cartas que os imperadores faziam, cartas importantes, né? Eram todas seladas com aquele selo que era aquela cera. Então, o rei tinha um anel e o anel ia e selava, quer dizer, com aquele selo não se podia quebrar. E a mesma coisa somos nós. Deus nos sela com o selo dele. Estamos lacrados, somos propriedade exclusiva do Senhor. Então, quando a gente fala assim, Jesus, entra na minha vida, seja meu Senhor e Salvador, o Espírito Santo vem habitar na gente, selando a gente com o selo dele.
E aí, quando nós somos selados, somos guardados, protegidos, totalmente, ficamos totalmente do Senhor. Nada pode mais nos tocar, a não ser que nós permitamos, mas nada pode mais nos tocar, porque o selo do Senhor está sobre a nossa vida. Então, vou falar sobre esse assunto também, né? A alma e o espírito são assuntos assim que é muito abrangente e dá para falar um monte de coisa, porque realmente é algo lindo que Deus criou. Somos, né? Imagem e semelhança de Deus, criados à semelhança do Senhor. Vamos lá. O caminho para a liberdade. Primeiro passo, como eu falei, arrependimento. Então, esse fim de semana, a minha neta ficou comigo. Ela vem passar todo fim de semana com a gente e estendeu um pouquinho até hoje. Então, ela ficou até hoje comigo. E ela estava conversando, né, com ela, tudo mais. E aí ela falou assim, mas quem é crente, vó? E aí eu fui explicando sobre quem era crente, quem não era, quem era evangélico, quem não era. Eu conversei sobre esse assunto com ela. E aí ela pôde entender mais quem é realmente de Jesus. Eu falei para ela, para ser de Jesus tem que ter um arrependimento. A pessoa tem que se arrepender. O que é o arrependimento? O arrependimento é não querer mais cometer os mesmos erros. Então, se eu roubava, eu não quero roubar mais. Se eu mentia, não quero mentir mais. Se eu enganava as pessoas, não vou enganar mais. Então, eu me arrependo de fazer essas coisas. Então, se não tiver um arrependimento, não há conversão. Se a gente vem para Jesus e não entende que esses pecados que nós cometemos nos faz separação de nós com Deus, nós continuamos pecando. E não tem o arrependimento. Vai ter, sabe o quê? Um remorso. Então, a gente tem visto muita gente que fala que é de Jesus, que falou que recebeu Jesus como Salvador, mas apenas teve um remorso das coisas erradas que fazia. O que é remorso? Remorso sabe que é errado, mas não quer largar. Por quê? Porque sente prazer em fazer aquelas coisas erradas, sente uma coisa gostosa em fazer aquelas coisas erradas. Para que largar, né? Então, Jesus não é mais importante que as coisas erradas que essas pessoas fazem. Então, o que acontece? Elas vêm para uma religião, veste a roupa, começa a falar que nem o crentez que nós falamos, começa a dar glória a Deus, começa a levar a Bíblia debaixo do braço, começa a vestir as roupas que nós vestimos, a frequentar as classes que frequentamos, os cultos, e aí também quer ajudar, ser obreiro, aí de obreiro já quer ser pastor, quer ser presbítero, mas nunca teve o arrependimento da velha vida, nunca teve, né? Teve um remorso, não, eu sei que é errado, remorso é isso, não, eu sei que é errado, mas lá no fundo, não vou deixar de fazer isso não, é errado, mas quando eu puder eu dou uma escapadinha e faço aquilo que eu gosto. Eu sei que desagrada a Deus, mas todo mundo faz, por que eu não vou fazer também? Então, acho que vocês já devem ter ouvido muito isso no meio cristão. Se o pastor faz, se o presbítero faz, se o obreiro faz, por que eu não faço? Tá errado, né? Tá na Bíblia que não pode fazer, mas, poxa, ele faz, eu vou fazer também. Por que não é errado? Porque, né? Então, o que aconteceu? Entrou no nosso meio o divórcio, a separação, entrou o sexo ilícito, e aí foi fazendo mentira, muita mentira, fingir uma pessoa que você não é, colocar uma máscara. Então essas coisas foram entrando e foram permanecendo. Por quê? Porque não há arrependimento. Então, para se nascer de novo e ter Jesus como Senhor e Salvador, tem que ter o arrependimento, mudança de vida, de querer mudar. Não é a gente que muda a nossa vida, é Deus. Mas falar assim, Senhor, eu me arrependo, eu não quero mais cometer esses pecados que eu cometia, que o Senhor me mostrou que é pecado. Eu não quero, esses pecados me afastam de Ti, me trazem uma distância
é um abismo entre eu e o Senhor. Eu quero estar contigo, eu não quero. O Senhor é mais importante que os pecados que eu cometo. O Senhor é mais importante. O Senhor é tudo para mim. O Senhor é mais importante que todas as coisas. Eu preciso de ti, Jesus. E aí você, coloca de lado e fala assim, olha, isso aqui é abominação para o Senhor. Eu não quero mais fazer essas coisas. Não quero mais mentir, não quero mais enganar, não quero mais adulterar, não quero mais cometer pecado sexual ilícito, e aí vai, né? Então eu não quero, eu preciso de Jesus. E aí você pede libertação que o Senhor concede. Então esse é o arrependimento, é dar a volta de 180 graus. Então você está indo por um caminho, você faz a convergência, que nem a gente tem que estar com calma, né? Converte. Isso que é a palavra converter, gente. Converte, dá meia volta e vai para o outro caminho que Deus mostrou. Então é uma conversão, você sai daquele caminho, daquela vida que você estava levando, né? De todos aqueles pecados que você cometia. Então isso realmente é um arrependimento. E aí vem o perdão de Deus, Deus perdoa. Diferente da gente, o perdão do Senhor é completo e total, tá? Deus não perdoa apenas alguns pecados e outros Deus deixa no cantinho, não. Deus perdoa tudo. Tudo que você coloca diante de Deus. Senhor, me perdoa isso, me perdoa aquilo. Não existe pecadinho e pecadão para Deus. Não existe dois tipos de pecados. Então, para Deus, tudo é pecado. Desde uma mentira até um assassinato. Para Deus, tudo é pecado. E Ele perdoa. Ah, mas nossa, eu não sou que nem... A gente não pode chegar ao ponto, como era no tempo de Jesus, e hoje também está se repetindo de novo. Ah, Senhor... Aí ora diante de Deus, eu não sou como tal, eu jejuo, eu oro, eu não sou como aquele, né, que faz um monte de coisa errada. A gente também comete coisas erradas. E por isso que a gente precisa do perdão de Deus. Então, quando a gente vem para Cristo, o Senhor, Ele tem o poder de apagar, de anular, de tirar, arrancar todos os nossos pecados. Ah, mas eu não vou fazer mais pecado? Faz, comete, porque nós estamos só na carne, estamos no mundo, mas aí o Espírito Santo vem sobre nossas vidas e nós somos restituídos, né? Há uma restituição, nosso espírito é renovado, nosso espírito é restaurado, e aí o Espírito Santo se liga ao nosso espírito, ele sela a gente e ele começa a convencer a gente do pecado. Antes a gente fazia as coisas erradas, nem estava nem aí. Mentia, adulterava, matava, roubava, fazia um monte de coisa, passava os outros para trás, nem ligava, achava natural. Mas quando o Espírito Santo vem habitar e nós somos selados com o Espírito Santo, aí nós somos restituídos, renovados, transformados por Deus. E isso é poder de Deus na nossa vida, amém? Quem puder dar glória a Deus aí, glória a Deus. Quem fala assim, eu estou renovado, eu estou restaurado por Deus, glória a Deus. Eu pertenço ao Senhor, eu sou de Jesus. O Senhor me selou com o selo dele. Dá glória a Deus aí. Amém? Agora, a salvação. Bom, a salvação, ela vem do grego soteria, que é cura, libertação, saúde e paz. Então, a salvação tem essas 4 palavras que traduzem a palavra salvação no grego, né? Cura, libertação, saúde e paz. Então, a salvação, ela produz isso na gente. Produz uma cura. Ai, glória a Deus, né? Irmã, graça do Senhor Jesus, irmã Eri, glória a Deus. Então, a gente tem a saúde. Primeiro a gente tem a cura. A salvação, ela traz a cura para o nosso espírito, para a nossa alma e para o nosso corpo, né? Traz essa cura. Então, nós somos curados de nossos pecados, somos transformados pelo Senhor. Então, há uma cura. Glória a Deus, irmão Roger. Glória a Deus, irmã Carmen. Então, nós somos curados. Então, a salvação, ela vem como algo totalmente transformador na nossa vida, começando pela cura.
Então, o que acontece com o pecado? O pecado, ele é perdoado, mas ele traz uma consequência para a nossa vida. Quais são as consequências? As feridas na alma. A nossa alma é ferida desde a nossa infância, desde o nascimento, desde a barriga da mãe, lá no útero. Então a alma começa a ser ferida por palavras que nós ouvimos, por sentimentos que a gente vai tendo dentro do útero, depois do nascimento. Então a nossa alma, ela é muito sensível, é como se fosse aqui a parede branca, né? É como se fosse uma parede branca, recém-pintada com tinta. E aí, conforme você vai colocando a mão, você vai manchando a alma, vai trazendo marcas. E as marcas vão permanecendo. Então, nossa alma, quando a gente vem para Cristo, ela vem toda marcada, machucada, como se viesse da própria guerra, destroçada, detonada. Pensa numa pessoa que tivesse levado um tombo, uma surra ou uma trombada de carro. A gente vem assim para Cristo. A nossa alma vem realmente cheia de machucados. Então ela precisa de cura. Ela vai precisar de libertação. Libertação do quê? De cadeias, porque a gente vai fazendo alianças. Sem a gente saber e a gente entender sobre esse assunto, olha quanta coisa tem nessa matéria. Nós vamos fazendo alianças. Então, a gente se aliancia com a nossa alma. A primeira aliança que a gente faz é na parte sexual. Por isso que o inimigo investe muito nessa área, promovendo essa área de uma forma assim como a gente nunca viu. E agora, através da ideologia de gênero que entrou no Brasil, nos governos do PT, veio a ideologia de gênero querendo marcar a alma da criança, marcar e machucar. Então, a parte sexual, ela machuca, marca, ela traz feridas profundas na alma. Então, a gente precisa de uma libertação. E ela traz cadeias, ela aprisiona a gente. São cadeias. Lembra do que o Senhor falou lá em Gênesis, quando criou o homem e a mulher? Deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Imagina você se unindo, porque ali será uma só carne. Não é questão só física, é questão também espiritual e questão de alma. A pessoa fica ligada, fica conectada, faz uma aliança de alma e de espírito quando ela se relaciona sexualmente, querendo ou não esse relacionamento, que é o caso do estupro, né? Então, há uma ligação, a alma fica ligada, e aí se forma uma aliança, e nessa aliança a gente começa a ter amarras, a nossa alma fica amarrada porque a falta de perdão, porque machucou, porque agrediu, porque foi terrível essas experiências que a pessoa teve, desde a sua infância, ela traz para a fase adulta e ela fica amarrada. E o Senhor, através da sua salvação, começa o processo de libertação, né? O Senhor fala que a gente conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então a gente recebe a libertação da nossa alma, né? Então a gente começa a ser totalmente, né? Essas alianças começam a ser quebradas na nossa alma, quebradas. Mas é um processo que não é de uma hora para outra. A gente recebe a libertação. Eu vou colocar mais ou menos assim. Quando a gente cria um passarinho numa gaiola, né? Agora vocês vão entender. O passarinho tá na gaiola, tá ali. Cresceu ali, voa ali dentro. Pode ser a maior gaiola que for, gente. Voa na gaiola e voa pra lá. Voa. Vai, desconta que era uma gaiolona, né? Voa ali dentro. Aí, vai passando os anos e ele tá ali naquela gaiola. De repente você, não, tá na hora de soltar o passarinho. Você deixa a gaiola aberta. Aí o passarinho fica ali, um tempão, ó, para poder sair e entender que a gaiola tá aberta, entender que ele pode voar, entender que ele pode ir embora.
né? É um processo. Porque o passarinho se acostumou a tanto tempo ficar aprisionado, preso, que para sair, voar, demora. É um processo. Não é obrigado ela a sair correndo. Ah, agora eu tô liberta, agora eu vou embora. Não, demora. É um processo. E a mesma coisa com a gente. Nós somos libertos. O Senhor abre a gaiola. Você está livre. Você pode ir embora. Você está livre dessas cadeias que te aprisionam. Mas para nossa alma entender que nós estamos livres, é um processo. E muita gente demora anos nesse processo até se libertar totalmente de tantas amarras que ela foi aprisionada ou ela se auto-aprisionou nos relacionamentos que a pessoa teve, né? Então, olha quanta amarra que a pessoa tem. Saúde. O Senhor traz salvação e Ele restaura a nossa saúde. Então, Ele dá saúde para a alma, saúde para o espírito e, consequentemente, saúde para o corpo. Então, Deus vem com tudo sobre a gente. E a salvação também produz paz. Então, aquela paz que excede todo entendimento. Então, o Senhor faz a obra completa na nossa vida através da salvação, que se inicia ao recebermos Jesus como Salvador. Então, há um aspecto no Espírito que há uma justificação, nós somos justificados, né? E Deus opera imediatamente, mas nós é que temos o processo. A alma é santificada hoje e ela é santificada num processo progressivo, né? A santificação vai que nem aquela lapidação, lembra do diamante? Que a gente acha lá na rocha, no riacho, tem que limpar aquele diamante. Então a salvação é isso. Pega a gente, Deus vai limpando, mas é um processo que não é do dia para a noite. E o nosso corpo, né? A salvação, a gente vai ter o corpo glorificado, como chegarmos no céu, que é no tempo futuro. E aí vai ser consumado quando estivermos com o Senhor. Então, a salvação tem 3 aspectos na divisão da nossa vida: na alma, no espírito e no corpo. Então, no espírito é no passado, porque ele limpa todo o nosso passado. Na alma, no presente, na questão da santificação. E no corpo é no futuro, quando a gente estiver na glória com o Senhor. Glória a Deus. Jesus veio ao mundo para quê? Né? Para quê? Lucas 4, 18 a 19. Maria Aparecida, bem-vinda, amada. Deixa eu só acenar para ela. Aceneio para ela. Jesus veio ao mundo para quê? Boa noite, amada. Glória a Deus. Vamos abrir em Lucas 4, que a gente vai ver o propósito do Senhor aqui na terra, né? Claro que a gente sabe, mas eu quero que você entenda e confirme isso na sua vida e fale para as pessoas que ainda não conhecem Jesus o propósito dele na terra. O Espírito do Senhor está sobre mim, Jesus falando, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. A gente vai entender essa palavra pobre. Enviou-me para curar os quebrantados de coração, para pregar a liberdade aos cativos, conceder a restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar um ano aceitável do Senhor. Então, Deus, Jesus, ele veio ao mundo confirmando o que está em Isaías capítulo 61. Eu sempre falo muito de Isaías capítulo 61 na capelania. E eu falei por isso que é muito importante esse curso para nossas vidas. Aqueles que fazem a obra de evangelização, o ID, na capelania, ou assim, momentos missionários, que a pessoa vai, faz uma evangelização com sua igreja. É muito importante ter esse conhecimento bíblico quando você é confrontado, poder falar. Então, Jesus veio para isso, para cumprir o que estava em Isaías capítulo 61, que eu falo sempre na capelania sobre este capítulo. Capítulos de Isaías, capítulo 61. Toda reunião da capelania eu comento sobre esse capítulo, que é uma bênção nas nossas vidas, né? Vamos lá então abrir 61, que confirma o que está em Lucas que ele falou.
E Jesus falou que ele veio confirmar o que estava em Isaías. Amém? O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Glória a Deus, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhe se dê glória em vez de cinza, óleo de alegria em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim que se chama árvore de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. Então o Senhor Jesus veio para isso. É isso que ele veio ao mundo. Evangelizar os pobres. Então os ricos não merecem, os que é classe média não merecem. Não, os pobres são os pobres de coração. Lembra que ele falou nas bem-aventuranças? E o Senhor sempre se refere a pobre, não pobre apenas de financeiro, mas pobre de espírito, aqueles que realmente entendem que eles precisam de serem enriquecidos por Deus, porque o espírito deles está pobre. Eles entendem que sem Deus eles não são nada, que sem Deus eles não têm nada. Então eles precisam de Deus. Então todos aqueles que reconhecem que sem Deus eles não têm nada na vida, por mais coisas que eles ganham, por mais coisas que eles tenham, que tudo que eles têm é nada, e porque eles são pobres e precisam de Deus, o Senhor veio para esses que reconhecem que sem Deus eu sou uma pessoa pobre, não tenho nada, e tudo que é material não vale nada, porque sem Deus nada tem valor. Então quem reconhece isso é para esses que Jesus veio. Proclamar libertação aos cativos, aos que estão prisioneiros, que se acham prisioneiros. Então, enquanto a pessoa não reconhecer que ela está cativa, que ela está prisioneira dos seus pecados, das coisas erradas que ela comete, ela não vai vir para Jesus. Lembra do que eu falei do remorso e do arrependimento? Então, se a pessoa não entender que ela é uma pessoa pobre e que sem Deus ela não tem nada, não tem bem algum na vida dela, e que se ela também não entender que ela está prisioneira dos seus pecados, que o pecado traz uma prisão na vida dela, ela não consegue vir para Cristo, porque não há arrependimento. E o Senhor também veio restaurar a vista aos cegos. As pessoas também têm que entender que sem Jesus, sem Deus na vida delas, elas não conseguem enxergar o espiritual, o que Deus quer para a vida delas. Você pode perguntar para as pessoas que não têm Jesus, você sabe o que Deus quer para a sua vida? Você entende o que Deus planejou para a sua vida? Elas não vão saber se falar. Por quê? Porque estão cegas, não enxergam, né? Se leem a palavra, não entendem nada do que lê. Vai lendo, aí fala assim, não, a Bíblia é difícil de ler, não entendo nada, eu abro. Aí você fala assim, mas irmão, leia o Evangelho. Não, é dar dor de cabeça. A pessoa está cega ainda. Ela precisa de arrependimento e da salvação de Cristo, né? Então, são alguns indícios que pelos frutos os conhecereis, amém? Pôr em liberdade os oprimidos. Quanta gente oprimida, quanta gente precisa de libertação, de liberdade. Então, o Senhor veio trazer essa libertação aos que estão oprimidos, porque o pecado oprime. O pecado faz com que as pessoas... Oh, amada Ju, bem-vinda, Ju. Glória a Deus. Então, o pecado, ele oprime as pessoas, traz essa opressão, traz essa coisa assim que a pessoa se sente sufocada, a pessoa se sente prisioneira. Oi, Carolzinha, paz, amada, bem-vinda. Então, as pessoas se sentem prisioneiras, oprimidas. O pecado faz isso. E quando Jesus, ele falou assim, eu vim para tirar a opressão. Aí os judeus na época falaram assim, chegou o rei, veio tirar a nossa opressão aqui dos romanos. Não era isso que Jesus estava falando.
Ele veio tirar a opressão do pecado, do diabo na nossa vida, porque o diabo oprime, gente. Caramba, como ele oprime.